Olá pessoal, tudo bem Olá. com vocês? Nós estamos super felizes que estamos retornando com os nossos cultos presenciais. Uhul! Sério, de verdade, nosso coração está muito feliz. E para que tenhamos um retorno super agradável e seguro, nós vamos seguir algumas recomendações. É isso aí. Não esqueça de trazer a sua máscara e vesti-la o tempo inteiro. É essencial. Quando você chegar à igreja, vamos ter uma pessoa medindo a sua temperatura e temos diversos dispensers com álcool em gel espalhados pela igreja para melhor higienização das suas mãos. Ao chegar no salão, vocês vão ver que está bem separadinhas as cadeiras. Mantenha elas assim, porque elas já foram medidas para seguir o melhor protocolo de segurança. Então é só escolher um lugar e se sentar. E não esqueça de silenciar o seu celular ou desligá-lo, para que assim a gente não tenha nenhuma interrupção com barulhos, beleza? E é isso aí, pessoal. A gente se vê no dia 10 com muita alegria e animação. Tchau, tchau! Até mais. Bom dia, tudo bem com você? Eu quero cantar uma canção especial aqui para comemorar a nossa volta, tá bom? Cante comigo. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. La 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 ya, la 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 ya, aleluia. La 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 ya, la ya, la ya, aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Meus irmãos e irmãs, um bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui nesta manhã para louvarmos a Deus, para orarmos, para estudarmos a sua palavra, para nos congratularmos com os nossos irmãos e com os nossos amigos. Queremos dar os parabéns a você, Silvia Chemes, a esposa do Flávio, que está de aniversário exatamente hoje, dia 3 de outubro. Que Deus abençoe muito a sua vida, minha irmã. E queremos cumprimentar você, Esther, a Estherzinha, filha do Ferreira e da Ana Lídia, irmã do Elias. Que Deus te abençoe muito nesta data, em seu aniversário, que você possa realmente ter uma adolescência, juventude, toda uma vida muito feliz. E quero cumprimentar também você, Paulo Kudu, pastor Paulo, que tem nos assistido, eu creio, algumas vezes, que também estará de aniversário no dia 5. Dia 5, então, temos a Esther e o Paulo Kudu de aniversário. Que Deus abençoe muito, meu irmão, na sua trajetória de vida. E no dia 7, tem um cidadão chamado Ismael, que vai fazer aniversário.
lembre-se dele que ele precisa muito das suas orações, tá bom? E no dia 9, sábado, você, Pedro Tourinho, Pedro, irmão do Fabiano, esperamos você de volta aqui, Pedro, para o nosso meio. Que Deus te abençoe muito. Vamos orar? Pai, obrigado pela vida que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, o teu Filho. E que todos esses amados, ó Deus, possam ter uma vida plena no nome do Senhor Jesus Cristo. Para o louvor do teu nome. Amém. Eu gostaria hoje de falar com vocês um pouquinho, nesse momento de oração, sobre o bendizer ao Senhor. Nosso Deus é digno de ser louvado, de ser bendito, de dizermos bem sobre o nosso Deus. E no Salmo, capítulo 103, o versículo 20 ao 22, ele faz um apelo para que tudo, realmente possa louvar a Deus, que é digno de louvor. Dizer o seguinte: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens. Veja um apelo para os próprios anjos, para que estejam bendizendo ao Senhor. Esses anjos que são valorosos em poder, que eles bendigam ao Senhor. Ele também faz um apelo a todos os exércitos. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Todo o exército, lua, estrelas, céu, mar, tudo. As grandes e gloriosas coisas, como as pequenas. Bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor, vós, todas as obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei ao Senhor. E, especialmente, o salmista faz um apelo para si mesmo. É um apelo para mim, é um apelo para você. Versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Estou vendo Salmo 103. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Veja o apelo, que é feito à alma, que é feito ao seu próprio ser. Um apelo que eu devo fazer a mim mesmo, para que a minha alma bendiga ao Senhor. Todo o meu ser bendiga ao Senhor, porque o Senhor é digno. E ele começa então com esta palavra, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E vai falando sobre isto. E o final, as últimas palavras dele neste capítulo é: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então ele começa com um apelo à sua própria alma e termina com um apelo também à sua própria alma. E ele fala de alguns benefícios que Deus tem feito, pelos quais ele apela à sua alma para que bendiga ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E os versos 3 e 4. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Que coisa tremenda. Senhor, nos perdoa de todas as nossas iniquidades ao confessarmos a Ele,
ao aceitarmos que na cruz o Senhor Jesus já pagou por todas as nossas iniquidades. Também ele diz: quem sara todas as tuas enfermidades. Deus usa muitos meios para curar as pessoas, para nos sarar de nossas enfermidades. E ainda que nesta vida nem todas as nossas enfermidades sejam curadas, mas um dia, recebendo um corpo glorificado, estaremos totalmente livres de todas as enfermidades. E isso é a obra de Deus em nosso favor. Ele diz também que é Ele que da cova redime a tua vida. Está falando para si mesmo, né? O autor, e a gente fala para nós mesmos. E te coroa de graça e misericórdia. Que coisa tremenda. Deus nos coroa com a sua graça, o seu favor que não merecemos, e com a sua misericórdia, não nos dando aquilo que merecemos por causa dos nossos pecados. É Ele também quem farta de bens a tua velhice. Creio que o Davi está falando isso porque já estava, por certo, com a idade avançada. Mas podemos dizer que é Ele que farta de bens a tua velhice, mas também a tua vida. Você que é jovem, criança, homem, mulher de idade média, Deus é esse Deus que farta de bens a tua vida, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Vamos estar bendizendo esse nosso Deus. Vamos estar bendizendo hoje, neste momento, mas vamos estar bendizendo durante esse dia, que nada tire de nós essa bênção de podermos estar bendizendo ao Senhor, confiando nele, que tem sido tão bom para conosco, que nos tem dado tão grandes benefícios. Vamos bendizê-lo hoje, durante essa semana, ao longo de toda a nossa vida. Pai, nós te bendizemos no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Como o Senhor é bom, misericordioso, compassivo, como o Senhor se inclina a nós, vindo, ó Pai, ao nosso encontro, livrando-nos da morte eterna, livrando-nos, Senhor, do poder do pecado, livrando-nos, Senhor, de Satanás que procura nos manter aprisionados. Mas, ó, o Senhor tem sido bom. E nós queremos agora estar te bendizendo, estar apelando para a nossa própria vida, para que em tudo que somos possamos estar bendizendo o teu nome. Nós te bendizemos, ó Senhor, pela vida desta igreja, pela vida dos nossos irmãos em Cristo, pela vida de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Nós te bendizemos, ó Pai, pelo teu povo desta igreja local, pelo teu povo desta cidade, pelo teu povo ao redor do mundo inteiro. Senhor, tu és digno. Então, que nós, o teu povo, possamos bendizer-te hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome
de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele seja o louvor, a Ele toda adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor. Bendito seja o nome, bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele seja o louvor, a Ele toda adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor. A Ele seja o louvor, a Ele toda adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor, por tão grande amor. Vamos estudar a palavra de Deus e eu quero continuar fazendo algumas considerações sobre as cartas do apóstolo Pedro. Mas primeiramente vamos orar pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a entender o que ele revelou para o apóstolo e que está registrado aqui na palavra de Deus. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor por nós, pelo teu plano maravilhoso e perfeito para a nossa vida, não só para esta vida aqui, mas para a vida futura, Senhor. Nós te agradecemos, confesso ao Senhor que é um plano tão grande, tão maravilhoso, que eu nem consigo imaginar como é tudo isso, Senhor, mas que o Senhor possa nos ajudar a entender aquilo que está na Tua palavra e que faça sentido para a nossa vida e que tenhamos a disposição de colocar em prática aquilo que o Senhor revelou para que nós pudéssemos ter uma vida que vale a pena. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos continuar as nossas considerações sobre as cartas de Pedro. Ele escreveu 2 cartas e Pedro, com certeza, foi o mais conhecido apóstolo do Senhor Jesus, né? E ele teve altos e baixos durante a época que passou com Jesus aqui.
mas era um homem pronto para servir, disposto. E é claro que o Pedro foi amadurecendo, né? Ele acabou negando Jesus ali no momento do julgamento de Jesus, aquela situação difícil, né? Mas depois João, o evangelista também, o apóstolo, coloca no final do seu evangelho Jesus tratando com Pedro, né? Perguntando: Pedro, você me ama? E Pedro foi respondendo, né? Por 3 vezes ele perguntou e Pedro respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. E aí Deus falou: então tá bom, então você vai apacentar as minhas ovelhas. Jesus deu essa incumbência para ele também de ser pastor das suas ovelhas, né? E depois nós temos o Pedro, após a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo. Pedro ocupa um local, uma posição assim de destaque. Foi ele quem fez a explicação do que estava acontecendo ali, falando com clareza e ousadia. E ele ficou sendo um líder ali dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus. Foi ele que disse que precisavam escolher alguém para assumir o lugar do Judas, que tinha traído. Escolheram Matias. E ele fez, então, ele deu início ali, ele ocupou assim, um papel de destaque no início da igreja, né? E ele, em nome de Jesus, no começo ali realizou muitos milagres, semelhantes aos milagres que Jesus fez. E ele se tornou líder, né, da igreja ali em Jerusalém. Ali no dia do Pentecostes, num só dia, batizaram 3.000 pessoas. E então, Pedro foi uma pessoa muito, muito importante, né? E depois, Pedro foi o homem também que Deus usou para quebrar a barreira com os samaritanos, que os samaritanos e judeus não se davam, não se comunicavam. E Pedro foi a pessoa usada para quebrar essa barreira, porque havia muita resistência por parte dos judeus que tinham aderido a Jesus. Havia muita resistência em relação aos samaritanos e aos gentios, aos outros povos. Eles se achavam exclusivistas. E o próprio Pedro também tinha muita dificuldade com isso. Mas Deus tratou de um modo especial o coração de Pedro, e ele foi aquele que quebrou as barreiras ali com os samaritanos e também com os gentios. Teve aquela visão que está em Atos capítulo 10, que ele deveria ir na casa de Cornélio. Cornélio era um oficial romano, então ele não tinha nada de judeu. Mas o texto lá fala que ele era uma pessoa temente a Deus, né? E nós temos no Novo Testamento, temos o judeu radical, né? Que eram os fariseus, bem radicais, e mesmo os que se converteram, eles tinham esse radicalismo, né, com o judaísmo. Então tinha
O judeu tinha o prosélito. O prosélito era um gentio que se tornou judeu. Ele, inclusive, sendo homem, era circuncidado, né? Porque se não circuncidasse, não poderia ser chamado prosélito. Então, ele se tornou um judeu e seguindo todas as práticas judaicas, né? E havia também o temente a Deus, né? Quem era o temente a Deus? O temente a Deus era aquela pessoa que ela aceitava o Deus dos judeus, um só Deus, aceitava o Deus dos judeus e aceitava os valores de Deus. Mas eles não se tornavam prosélitos, porque eles não passavam por aquele cerimonial do judaísmo para que se tornassem prosélito. Mas eram pessoas que criam em Deus. O Cornélio, por exemplo, era um homem temente. Além de ser temente, a Bíblia fala que ele era piedoso. O que é o piedoso? É o homem que ama a Deus e que obedece os seus ensinamentos, né? E Pedro foi um instrumento de Deus ali para que o Espírito Santo viesse também sobre os gentios. E depois ele aparece uma ocasião aqui e ali, mas depois o Pedro sai de cena, né? Que aí entra Paulo, que veio para assumir, né, o ministério com os gentios. E aí temos pouca informação sobre Pedro. Temos uma informação em Gálatas, que ele esteve lá em Antioquia, quando Paulo estava lá, e Pedro teve dificuldade. A barreira tinha sido quebrada, mas parece que ele ainda tinha certa dificuldade em enfrentar os judeus legalistas, né? Mas em Atos, capítulo 15, ele está presente quando vem aquela comissão lá de Antioquia, Paulo, Barnabé e mais um outro irmão lá, porque foi um grupo de Jerusalém até Antioquia falar com os convertidos lá que eles precisavam serem circuncidados, senão eles não poderiam ser salvos. E aí vem esse grupo lá de Antioquia para Jerusalém para discutir essa questão. Atos capítulo 15, foi algo realmente muito importante esse encontro, porque aí ficou muito bem claro que não tinha nada a ver a circuncisão. E Pedro estava lá e ele deu o seu voto favorável, que realmente não devia fazer parte. Exigir que uma pessoa convertida fosse circuncidada para poder ser salva, porque não tem nada a ver com salvação, né? Segundo, a circuncisão era uma prática judaica, mas a salvação é pela fé no Senhor Jesus. Não depende de lei, não depende de obras. Depende de reconhecer Jesus como Senhor da vida, de querer mudar de vida, de abandonar sua vida de pecado, de crer em Jesus e entregar-se a Ele. E isso, então, em Atos 15, ficou muito bem firmado e muito bem documentado, né? Muito bem. Depois, não temos mais informações sobre Pedro, o apóstolo. E aí nós temos as duas cartas que ele escreveu. E pelo que ele escreve, né, quando ele termina, né, a carta dele, ele fala assim, capítulo 5 da primeira carta, né? Ele diz, versículo 12... Com a ajuda de Silvano, que é o mesmo Silas, né, companheiro de Paulo,
a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Que esta é a verdadeira graça da qual ele falou, né? Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, o João Marcos, né? Companheiro de Pedro, e que ele chama aqui de filho, meu filho. E então, esta Babilônia aqui é identificada como Roma, né? Em Apocalipse também aparece essa terminologia referindo-se a Roma. E então ele deveria estar ali em Roma na ocasião que escreveu. E a ocasião em que ele escreveu, quem era imperador romano era o Nero, né? Nero se tornou imperador em 54, devido a umas tramas feitas lá pela sua mãe. E o Nero, então, ele, no começo foi até mais ou menos, mas depois ele revelou quem ele era, né? Ele era um assassino, um bandido mesmo, né? E tinha o poder na mão. E houve, então, ele começou em 54, parece que no ano de 64 houve aquele famoso incêndio em Roma, né? E aí acabaram acusando o Nero, que ele tinha colocado fogo na cidade, porque ele queria fazer as suas construções, segundo dizem, e então ele precisava espaço, né? Então a coisa acabou sobrando para ele. E aí ele, para se livrar, ou sendo aconselhado, né, ele então jogou esta culpa nos discípulos de Jesus, né? Porque nessa época, já no ano 60, ali no Império Romano, os discípulos de Jesus, eles não eram bem vistos, porque eles eram, inclusive, acusados de serem ateus, porque eles não adoravam os deuses romanos, não prestavam adoração. Os jogos, quando realizados, eram em homenagem aos deuses, que tinha toda aquela cerimônia para os deuses, as festas, e eles não iam, porque eles tinham lealdade a Jesus, né? Então, e já nessa época em Roma havia uma boa população de discípulos do Senhor Jesus. Então, como eles não eram bem aceitos, por causa disso que eu acabei de falar, a culpa foi jogada em cima deles, né? E aí, então, os cristãos, os discípulos de Jesus, começaram a ser perseguidos. Nero baixou um decreto lá, autorizando a perseguição aos cristãos, né? E Pedro, e foi a mesma época de Paulo também, né? Paulo também estava em Roma nessa ocasião. E o Pedro, ele, percebendo que a coisa ia ficar difícil, porque eles estavam na capital do império, mas é claro que essa perseguição ela iria alastrar-se por todo o Império Romano. Então ele escreve esta carta para as pessoas que estavam ali na Ásia, né? Na Ásia Menor.
naquela região ali, né? Sabendo e preparando o povo para a perseguição que com certeza iria alcançá-los, como de fato alcançou, né? Então ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. E aí ele vai falar das regiões, né? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então, toda aquela região ali da Ásia Menor, né? Ele escreve para eles, né? E ele tem um cuidado, né? muito especial, né? com os irmãos, né? Com os irmãos. E na segunda carta que ele escreve, ele diz o seguinte, olha, escreveu a primeira, agora eu vou ler na segunda, capítulo 3, vou ler no capítulo 3 primeiramente, e depois vou voltar para o capítulo 1, né? Ele diz assim, 2 Pedro 3, do versículo 1 ao 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, veja aqui que ele está escrevendo, né? Lembrando de coisas que eles já sabiam, né? E ele está chamando a atenção, eu quero que vocês recordem daquilo que os profetas disseram, o que o Senhor Jesus disse e o que os apóstolos também disseram. Então, Deus falou no passado através dos profetas, depois através de Jesus, a revelação de Deus, Deus que se fez homem e veio para mostrar quem é Deus, e depois os apóstolos preparados pelo Senhor Jesus, né? E então ele não está apresentando assim nenhuma novidade, né? Ele apenas quer lembrar aquilo que eles já sabiam. Mas voltando agora na segunda carta para o capítulo 1, do versículo 12 ao 15, vamos ler. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, né? As coisas que ele vai escrever. Se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Ele fala, eu tenho certeza que vocês já sabem e vocês estão bem fundamentados, né? Considero importante, olha aqui, o que ele vai dizer agora, né? Enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, isto é, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver aqui neste mundo, né? Neste corpo, eu considero muito importante despertar a memória de vocês, né? Porque em breve deixarei este corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Veja que qual era a preocupação do Pedro, né? Ele escreve 2 cartas e ele fala, eu quero ajudar vocês, né? Quero ajudar vocês, porque está empenhado nisso, né?
porque ele sabia que depois da partida dele as coisas iam ficar muito complicadas, né? Porque a perseguição feita por Nero ia alcançá-los, né? Então, eles precisavam estar bem fundamentados, bem fundamentados. E, para mim, é muito interessante, né, o seu cuidado, né? Ele sabia que ele não tinha mais muito tempo aqui na Terra, né? Porque o próprio Jesus já tinha revelado para ele que logo ele iria partir para estar com ele, né? Mas ele estava preocupado com seus irmãos, com a situação. E ele queria, então, que eles estivessem sempre se lembrando dessas verdades, né? Se lembrando dessas verdades, que essas verdades são o fundamento da nossa vida, né? E as verdades escritas por Pedro, o apóstolo, por Paulo também, né, pelos outros também, essas verdades elas não mudam, elas são sempre as mesmas. As situações, claro, elas são diferentes de uma época para outra, de um país para o outro, mas as verdades de Deus elas nunca mudam, elas são sempre as mesmas, né? Sempre as mesmas. Há muita gente que acha que a Bíblia é um livro somente para o passado, né? Também para o passado, mas para o presente e também para o futuro. A Bíblia é sempre atual, né? Ela nunca... A sua mensagem não muda, o seu conteúdo não muda, né? Como eu falei, mudam as circunstâncias, as coisas são diferentes. Mas o que era válido para Adão e Eva, e depois, para os que vieram depois dele, para o Abraão, é válido para nós hoje também. A obediência à palavra de Deus. Veja que, por exemplo, toda pessoa que pensa, que tem um conhecimento, que raciocina, né? Que tem bom senso, concorda que a integridade deve ser uma característica importante do ser humano, né? Seja ele lá quem for, tenha ele a religião que tiver. A integridade é uma coisa que todas as pessoas de bem, chamadas de bem, apreciam, né? Você não quer ter relacionamento com uma pessoa que não é sincera, que mente, que trapaceia, que engana. Então, a integridade é um conceito bíblico, né? 2000 anos antes de Cristo, Deus falou para Abrão, né? Depois o nome mudou para Abraão. Deus falou com ele: você deve andar na minha presença, andar comigo, e você deve ser íntegro, né? Então, integridade está aí hoje como uma coisa importante. Por quê? Porque esses valores, eles não mudam, né? Por exemplo, a generosidade, né? Quase todo mundo aprecia a generosidade, independentemente de qualquer coisa, né? A bondade, a pessoa educada, tratar bem os outros, todos esses valores estão aqui na Bíblia, né? Estão aqui na Bíblia. Então, Pedro está procurando despertar, né, essas lembranças na mente deles, essas coisas que eles já conheciam, mas a mesma coisa se aplica para nós hoje, né? Nós precisamos sempre nos lembrar do que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela que nos dá a direção para a vida, né? Não são as novas teorias que aparecem sobre Deus, sobre a Bíblia, os movimentos, as novas revelações, tudo isso daí não tem nada a ver. É conversa fiada, né?
No meu tempo a gente dizia lá na roça que era conversa para boi dormir, né? Então, a palavra revelada de Deus é suficiente, né? Não precisamos de mais nada, porque ela é suficiente para nos ensinar e esclarecer tudo aquilo que nós precisamos saber, tanto para esta vida como para a futura. Então, quando alguém vem com essa conversa de revelações e de coisa para lá e para cá, fique longe, né? Fique longe, fique com a palavra de Deus. E é exatamente isto que o apóstolo Pedro estava fazendo lá com aqueles irmãos. Veja que ele tinha essa preocupação, que mesmo depois que ele partisse dessa vida aqui para outra, que eles se lembrassem dessas verdades, né? Então, o que era válido para eles é válido também para nós hoje. Agora, o que é que Pedro queria que eles se lembrassem? Eu falei algumas coisas no domingo passado, né? Paulo disse a mesma coisa, né? O apóstolo Paulo, que escreveu na mesma época, ele também faz essa advertência de como seriam os últimos tempos. E eu achei aqui a carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, né? E ele diz assim, escrevendo para Timóteo, seu filho amado: saiba disto, : nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quais são os últimos dias? Desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Esses são os últimos dias, né? Nós estamos incluídos nesses últimos dias. Então, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, orgulhosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, isto é, de uma vida com Deus, né? Não é o religioso, o piedoso no Novo Testamento é aquele que ama a Deus e obedece a Deus. Então, tendo a aparência de que ama a Deus e obedece a Deus, mas negando o seu poder, afaste-se também destes, né? A lista é grande, não é? Muito grande, né? Então, Paulo está dizendo, né, é que isso aí é uma realidade, e Pedro fala a mesma coisa aí. E olha o que ele diz, continuando, versículo 9: não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Antes disso, eu pergunto, será que o que Paulo escreveu aqui descreve a nossa época atual ou não? Tem alguma semelhança? Pense aí você. E aí Paulo fala: mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Quer dizer, Paulo está fazendo um contraste aqui, né? As pessoas serão assim, mas você me conhece, Timóteo. Você sabe como é a minha conduta, o meu propósito de vida, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. 6 coisas que ele menciona. Então, Timóteo, venha o que vier, você sabe onde você está firmado. E a mesma coisa que Pedro falou lá para aqueles que receberam a carta, né? E Paulo continua: você conhece as minhas perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra.
aquelas cidades ali na Ásia Menor, né? Quanta perseguição suportei, mas de todas essas o Senhor me livrou, né? De fato, olha o que ele diz agora: todos os que querem viver piedosamente, todos os que querem ter uma vida de compromisso e obediência a Jesus, a Cristo Jesus, serão perseguidos, né? Perseguidos. Porque a verdade não é aceita, né? As pessoas até podem falar que aceitam, mas não aceita. Então a pessoa que é fiel a Jesus, dependendo da circunstância, ela sofre as consequências disso, né? Mas o Paulo diz: vamos ficar firmes, né? Verso 13, estou lendo 2 Timóteo 3. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, né? Poderia ser manchete de jornal isso aqui, né? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe o que aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí essa declaração: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é de origem divina, né? E sendo de origem divina, Deus usou os homens para escreverem, mas ela é de origem divina, né? Toda a Escritura é de origem divina, inspirada por Deus. E é útil primeiramente para o ensino, para nos ensinar o caminho certo, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E a Bíblia é extremamente clara nesse sentido, né? E também ela é útil para a repreensão. O que é repreensão? É chamar a nossa atenção quando nós estamos errados, né? Que não é assim que deve ser o nosso procedimento, né? Por exemplo, se eu trato mal alguma pessoa, sou repreendido por Deus, pela palavra de Deus, porque não é esse o procedimento correto, né? Se eu não trato com respeito, com dignidade, se eu não trato bem a minha esposa, minhas filhas, meus netos, meus genros, então eu sou corrigido pela palavra de Deus. E a correção, o que é? A correção é colocar novamente no caminho certo, né? Novamente no caminho certo. E para a educação na justiça, né? É o trabalho contínuo da Bíblia de nos educar, para que vivamos conforme Deus quer, né? Para que o homem de Deus, e o homem de Deus aqui, vamos chamar aqui do ser humano, né? Seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, né? Então, veja que há uma sintonia entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo dizendo como que a gente deve, que o mundo está assim, mas que nós somos discípulos de Deus, né? Então, eu falei também no outro dia, que Pedro quer que eles se lembrem. E eu disse, então, eles devem se lembrar quem eles eram e como eles viviam, né? Como eles viviam. Ele diz aqui no 2:10, né? Tinham, 1:18, aliás. Vocês tinham uma maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados. Eles eram religiosos,
mas não eram pessoas que seguiam a Deus, que nem conheciam Deus e viviam assim, né? Viviam assim, desse jeito. E no 2:10 ele fala: antes vocês nem sequer eram povo, né? Nem era povo, estavam longe. Então, Paulo está dizendo, lembrem-se disso. Nós devemos sempre nos lembrar de onde nós saímos. Como é que era a nossa vida sem Jesus. Como eu falei também aqui, que há pessoas que elas têm uma vida realmente assim, devassa, né? E são mentirosos, caluniadores e outras coisas mais desse gênero. Mas há aquelas pessoas que elas são boas, são gente boa, são honestas, são educadas, servem os outros, são generosas, né? São bondosas. Agora, que bom que elas são assim. Agora, o que falta para essas pessoas é um compromisso com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus aprova tudo isso. Mas essas coisas não são suficientes para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos assumir um compromisso com Jesus. E se a pessoa já é generosa, continue sendo. Se ela já é bondosa, continue sendo. Se é um bom marido, continue sendo. Nós podemos sempre crescer, que aliás é o desafio que Pedro coloca também para nós, que é o crescimento, né? Mas em questão de salvação, a Bíblia deixa claro, Paulo escrevendo para Tito, ele fala que não somos salvos pelas obras de justiça praticadas por nós, mas a salvação é inteiramente pela bondade, graça e misericórdia de Deus, né? Então, esta é a questão, né? Essa é a questão. Eles saíram desta vida. Como que saíram? Veja, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma herança que jamais poderá perecer, manchar-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Veja então que a ação de Deus, né, a grande misericórdia de Deus, é que Ele nos regenera, transforma a nossa vida, né? E também para que possamos herdar a herança que Deus tem. 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Quer dizer, o fato de termos sido purificados, transformados pela obediência, agora vai implicar no que nós vamos fazer, né? Muito bem. Veja então que somos o que somos pela graça de Deus, favor que nós não merecemos. Quero ler mais um texto aqui. Diz assim, 1 Pedro, acho que é capítulo 1, 22 a 25. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, resgatados, comprados, da maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de sorte que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Veja que não é por mérito, é por bondade e misericórdia de Deus. E ainda quero ler mais um texto, 1 Pedro 2, 24 a 25, falando de Jesus. Carregando ele mesmo em seu corpo, no madeiro, isto é, na cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vocês se converteram ao pastor e bispo da vossa alma, isto é, a Jesus, aquele que dirige a nossa vida. E 1 Pedro 3, 18 e 20 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então veja o que Pedro está dizendo, que eles deviam lembrar sempre disso, né? O que Jesus fez por eles. Que Jesus fez por eles, o amor de Jesus, Deus dando o seu Filho. E a mesma coisa para nós. Não podemos nos esquecer disso. No meio das dificuldades que enfrentamos, pelas quais nós passamos, também nós vivemos dias difíceis, complicados, mas devemos trazer sempre isso na nossa mente. Deus me ama. Jesus morreu por mim. Jesus está comigo. Deus está comigo. A palavra de Deus me orienta como eu devo fazer. E quando eu errar, pisar na bola, reconhecer o meu erro, o meu pecado, confessar a Deus, pedir perdão para quem eu ofendi e continuar vivendo a minha vida com Jesus. E que Deus abençoe a todos nós. Quero encorajar você a ler essas duas cartas de Pedro aí durante a semana. Vai lendo, né? A própria palavra de Deus vai clareando as coisas para nós, né? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Em tudo que eu sou, te convido já a governar a minha vida, que meus atos e palavras possam expressar amor. Que haja sempre em minha boca um contínuo louvor em gratidão por tua vida em minha vida, por tua vida em minha vida. Vamos cantar de novo? Vem em mim reinar em tudo que eu sou, te convido já a governar a minha vida, que meus atos e palavras possam expressar amor, que haja sempre em minha boca um contínuo louvor em
gratidão por tua vida em minha vida, por tua vida em minha vida, por tua vida, por tua vida em minha vida, por tua vida em minha